Sejam todos bem-vindos à sexta aula deste curso Maria na Bíblia, tendo visto já as passagens explícitas sobre Nossa Senhora, os textos em que ela aparece de fato, em que ela faz alguma coisa, em que ela fala, certo? Nós já temos aqui uma dimensão da grandeza de Maria e podemos olhar para esses textos à luz destes outros, tá? Então, os textos de hoje, eles são iluminados pelos textos das aulas anteriores. Não dá para a gente olhar para esses textos que falam de Maria, só que não de forma tão direta quanto os outros, e dar mais crédito ao que está sendo dito nesses do que naqueles, certo? Prestem bem atenção nisso daqui. Então, os textos de hoje, eles não diminuem Nossa Senhora, porque não tem como um texto indireto ser superior ao texto direto. Se o texto direto fala de uma grandeza de Maria admirável, de uma grandeza venerável, esses outros também têm que seguir a mesma linha, ou pelo menos receber a luz dos outros textos, certo? Então já vamos começar aqui com um texto que é polêmico, um texto que é, é muito utilizado por aqueles que não creem na virgindade perpétua de Maria, que é o texto que fala dos irmãos de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O texto diz assim: Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, já começando por essa questão dos irmãos. A palavra irmãos que está aqui no texto, né, nessa tradução da Ave Maria, o título do capítulo ainda coloca irmãos entre aspas, né? A palavra irmãos, que está sendo usada aqui no grego, que é a adelphos, é a tradução do hebraico ank. Esta palavra significa, tanto no hebraico quanto no grego, ela é usada para se referir a pessoas que são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, irmãos um pouco distantes, filhos só do mesmo pai ou filhos só da mesma mãe, primos, certo? Tios, parentes próximos do sexo masculino em geral. E até para parceiros, colegas, amigos, certo? Todo tipo de parceria, de ligação afetiva ou parental com uma pessoa do sexo masculino é adelphos no grego e ank no hebraico. Aqui a gente já entende que para o grego e para o hebraico não havia esse tanto de palavra para se referir a esse tanto de gente. Primo, tio, irmão de verdade, colega, brother, né? Não tinha. Né? Por exemplo, é o brother que eu acabei de falar, né? Brother é irmão. A gente não usa o brother hoje só para os irmãos, né? Pelo menos aqui. O brother é um colega, é um amigo, certo? Então isso significa que esses irmãos de Jesus são parentes próximos do sexo masculino. Inclusive, tem uma nota de rodapé aqui na Ave Maria, fazendo a referência ao livro do Gênesis, que Abraão e Ló eram claramente tio e sobrinho, porque em Gênesis 11, 27, fala do parentesco que eles tinham, da árvore genealógica. E em Gênesis 13, 8, Abraão chama Ló de irmão. Tá? É um pouco claro aqui que não significa que eles são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. São parentes próximos do sexo masculino. E Jesus tinha primos. Jesus tinha primos. Alguns de seus discípulos eram filhos da irmã de sua mãe. Então, logo, estes eram seus primos, mas eram chamados de irmãos. E continuou o texto. Né? Parece que Jesus menosprezou seus parentes, né? Inclusive a sua mãe. Que coisa absurda. Né? O autor dos 10 mandamentos, o autor do mandamento honrai pai e mãe, menosprezou a sua mãe? Né? Que lógica é essa? Como é que nós vamos seguir um Deus que não
segue a própria lógica, né? Cria uma lógica e cria uma lei e não a segue. Quando se faz humano, não a segue. Né? Não faz sentido. Não faz sentido Jesus ter menosprezado a sua mãe. O autor do mandamento, honrai pai e mãe. Não faz sentido. Certo? Então, se Jesus não menosprezou a Virgem Maria, o que, que ele quis dizer com essas palavras? Porque vamos pegar aqui o contexto. Jesus estava nos seus discursos, no meio dos seus discursos, falando ao povo judeu. Falando ao povo. Né? Logo em seguida começam as parábolas do reino. O que, que Jesus está querendo ensinar com essa expressão? Né? Mostrando para os discípulos, né, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O povo judeu era um povo muito ligado à consanguinidade. Era um povo que precisava ter uma ligação de sangue. A descendência do povo hebreu, a descendência do povo de Deus era somente ligado ao sangue, aos descendentes de sangue. Tinham que ser filhos de Abraão, tinham que ser descendentes de Abraão. Jesus ele está apontando aqui para uma descendência superior. Uma descendência que não precisa ter o código genético semelhante. Mas a genética que vai ligar o povo de Deus a partir de Jesus Cristo é isso. Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Porque se assim não fosse, você e eu, muito provavelmente, não faríamos parte da promessa de Cristo. Né? Jesus está ampliando a promessa de Deus. Jesus está ampliando a aliança de Deus. Não é mais a aliança no sangue de Abraão, na sua descendência, mas no seu sangue que é derramado por nós. Todo aquele que participa do seu sangue se torna membro de seu corpo através do batismo, através da comunhão com o cálice, com a Eucaristia. E faz a vontade do Pai que está nos céus, este sim é membro da família de Cristo. Este se faz membro da família de Cristo. Se torna seu irmão. Se torna seu irmão, sua irmã e sua mãe. Por quê? Ele está elevando a Virgem Maria. Maria não é apenas bem-aventurada, e é o que nós vamos ver no próximo texto, ela não é bem-aventurada somente por ter dado a luz a Cristo, mas por fazer a vontade do Pai que está nos céus. E o segundo texto é o do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28, que é uma passagem também que levanta esse mesmo questionamento da passagem anterior. Diz assim: enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Mesma coisa, Jesus está no meio de um discurso. Né? Nos textos anteriores, ele ensinou o Pai Nosso, ele falou da blasfêmia dos fariseus. Né? Os fariseus questionaram o poder de Cristo. E em seguida ele continua com suas parábolas. Os olhos como a luz, censura aos fariseus, instruções aos discípulos, parábola do homem rico, etc, etc. Jesus então está no meio de um discurso aos judeus. E aí levanta uma mulher no meio do povo que estava ouvindo Jesus e louva a grandeza da mulher que colocou ele no mundo. Claro, Maria é grande. Maria é grande por ter sido a mãe de Jesus. E foi o que a gente viu em aulas anteriores. Que a grandeza de Maria está na maternidade divina. Só que Jesus, ele está fazendo com que Maria tenha personalidade aqui. Ao contrário, exatamente ao contrário do que dizem por aí. Que Jesus está menosprezando sua mãe mais uma vez. Jesus está fazendo com que Maria seja grande mais uma vez. Porque podemos louvar a grandeza de um Santo Agostinho, de um São Padre Pio, de um São Francisco de Assis, de uma Santa Catarina de Sena, de uma Santa Giana. Por quê? Esses indivíduos, de um rei Davi, de um Salomão, certo? De um profeta Elias. Por que nós podemos louvar a grandeza desses personagens? Porque eles foram alguém diante de Deus, eles fizeram algo diante de Deus. Claro, com a graça,
né? Seguindo a sua vocação, etc, etc. Mas eles em específico. E por que que Maria tem que ser louvada somente porque ela foi uma barriga de aluguel? É isso que Jesus está fazendo. É isso que Jesus está quebrando. Maria não pode ser louvada porque ela foi uma barriga de aluguel. Ela não foi uma barriga de aluguel. Maria não foi bem-aventurada só porque ela deu à luz a Jesus Cristo. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque Maria não foi um objeto que Deus usou, um objeto que não tinha liberdade. Não. Maria ouviu a palavra de Deus e a observou. Por isso ela é bem-aventurada. Jesus está querendo dizer que Maria estava livre quando o anjo anunciou o nascimento de Cristo. Maria poderia ter dito não. Maria poderia ter sido uma pessoa ruim. Estava na possibilidade, na liberdade de Maria. Mas ela ouviu a palavra de Deus e a observou. E por isso ela é grande. Por isso ela contribuiu com a maternidade divina. Contribuiu com a sua vocação para ser a mãe de Deus. Então, ela não foi a mãe de Deus porque ela foi um objeto utilizado por Deus, uma barriga de aluguel. Não. Ela foi a mãe de Deus porque a grandeza da obediência de Maria à palavra de Deus fez dela uma pessoa bem-aventurada. Fez dela uma pessoa feliz. E aqui nós temos uma palavra diferente no grego, nesse bem-aventurada. É makarios. É feliz, certo? Diferente do eulogêmene, que Isabel falou, né? Bendita és tu entre as mulheres. Diferente do kecharitomene, do anjo, né? Que fostes e permanecestes repleta do favor divino. É mais uma grandiosidade, mais uma plenitude de felicidade na Virgem Maria. É o makarios. Ela é feliz, ela é bem-aventurada. Porque ela ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. E por isso é grande. A grande mãe de Deus. A próxima passagem é de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quando os discípulos estão reunidos no cenáculo, antes do Pentecostes. O texto diz assim: Todos eles, os apóstolos, perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Não é? Só para dizer que Maria ainda estava com os apóstolos nesse momento. A tradição da igreja diz que Maria viveu ainda nessa terra em torno de 15 a 20 anos depois da ascensão de Cristo. E por que isso? Por que isso? Se nós vamos ver logo adiante que Maria ela não suportava viver longe de Jesus. Porque Deus entendeu que a igreja precisava da presença de Maria aqui no mundo. Deus entendeu que a igreja ainda era um bebê que precisava dos cuidados da mãe. Maria estava com os apóstolos perseveravam na oração, estavam perto da Virgem Maria. A presença de Maria ajudava os apóstolos a perseverar em oração. A presença da Virgem Maria cuidava dos apóstolos que precisavam desses cuidados maternos até crescerem espiritualmente, até a vinda do Pentecostes. É curioso que depois da vinda do Espírito Santo, depois que os apóstolos têm uma maturidade na fé e começam a pregar, a evangelizar, a fundar igrejas, a converter pessoas, Maria não é mais mencionada no texto. Existem outras referências de Nossa Senhora, outras coisas que nós vamos ver aqui, inclusive o próprio Apocalipse, mas não é uma referência temporal, temporal de Maria. Tá? Quer dizer que Maria já pode sair de cena nesse sentido de que a igreja já está grande. Maria pode vir para o céu e interceder por todo mundo. Ela já cumpriu o papel de fazer com que a criança crescesse e agora pode continuar cuidando da criança de outra forma. Do jovem, do adolescente, do adulto, como uma mãe continua cuidando de outra forma de seus filhos já crescidos. Então essa é uma das últimas, se não a última referência temporal à Virgem Maria, que é antes do Pentecostes. Maria estava com os apóstolos. Outro texto é da carta de São Paulo aos Romanos, já no finalzinho, capítulo 16, versículo 6. Inclusive já foi mencionado aqui nesse curso esse versículo. Saudai Maria, que muito trabalhou
por vós. São Paulo ele está concluindo a sua carta aos Romanos, né, e está falando recomendando algumas coisas e falando, né, salve fulano, salve cicrano e tal, por aí. E aqui vem esse texto, né, saudai Maria que muito trabalhou por vós. É muito curioso porque, talvez tinha uma Maria lá na igreja de Roma e que São Paulo está falando para mandar a saudação dele a ela, né? Como ele está falando a outras pessoas. Mas aqui a gente já faz uma interpretação alegórica, acho que aqui a gente já parte para uma interpretação totalmente espiritual, não histórica, certo? Que independente de haver uma Maria na igreja de Roma e que São Paulo está mandando uma saudação, mandando que saudem a ela por ele, como está fazendo a outras pessoas aqui neste capítulo 16 da carta aos Romanos, se a gente isolar esse versículo, assim como a gente faz com muitos outros, São Paulo ele só fala que ela trabalhou. Só Maria trabalhou, muito trabalhou por eles. Os outros personagens aqui, tem seus méritos e tal, né? Cada um faz uma coisa, né? Às vezes São Paulo só fala, né? Saudai fulano, mas Maria não. Maria muito trabalhou por vós, igreja. Então por isso saudai a ela. Aqui o texto sagrado, não o agiógrafo, certo? O texto sagrado está nos ensinando uma verdade. Maria muito trabalhou por nós. Por isso, nós não podemos deixar de saudá-la. Não podemos esquecer a Virgem Maria. Nós precisamos aspazomai. Essa palavra aspazomai não é somente um saudar, não é simplesmente um cumprimentar, mas é um acolher, é aproximar-se dela, não é? Quando a gente chega no ambiente e a gente vê um conhecido no meio de todo mundo, o que a gente faz? A gente não dá um grito de longe. A gente se aproxima dessa pessoa para cumprimentá-la. Esse é o sentido do aspazomai. Você vai se aproximar dela para saudá-la, certo? Você vai se unir a ela. Você vai se unir. Você vai receber alegremente a presença dessa pessoa. Você vai receber alegremente. Então, aproxime-se da Virgem Maria. Receba, acolha alegremente. E faça uma saudação a ela. Por quê? Porque ela muito copiou, ela muito trabalhou, ela ficou exausta, ela ficou cansada, ela trabalhou com empenho por nós. Mas de que forma? Veja, a Virgem Maria não teve sossego a vida dela. A tradição da igreja diz que em sua primeira ovulação veio a presença do Espírito Santo e ela ficou grávida de Jesus. Daí em diante, teve a missão gigantesca que nenhum outro ser humano na face da Terra recebeu, que foi cuidar de Deus encarnado, frágil, um bebezinho frágil, que era o próprio Deus. O apresentou com 40 dias ao templo, e aí Simeão já diz: uma espada vai atravessar a sua psique. Você vai viver com a ferida aberta o resto de sua vida. Perde o menino aos 12 anos. O encontra no templo e ele já anuncia a ela que ela vai perdê-lo novamente. E que desta vez não vai precisar procurá-lo. Depois, quando cresce, começa a vida pública de Cristo, ele começa a anunciar a sua paixão e Maria já sente que está perto. O momento em que ela vai perdê-lo. No alto da cruz, Maria vê Jesus Cristo sofrendo o maior sofrimento que qualquer ser humano na face da terra poderia padecer. Não pelos instrumentos de tortura. A gente pode dizer que a tortura também sofreu um avanço tecnológico, né? E podem existir elementos de tortura muito piores. Mas não com a sensibilidade de Cristo. Que quanto mais sensível, não a sensibilidade piegas, não estou dizendo que Jesus era um cara frouxo, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que Jesus era sensibilíssimo porque ele tinha dimensão plena
Ele tinha domínio pleno da sua humanidade, ele tinha dimensão plena daquilo que é a humanidade. Então, qualquer sofrimento em Cristo era muito pior do que qualquer outra pessoa. Então, ela presenciou tudo isso. Ela viu o seu filho no alto da cruz. Ela recebeu o seu filho morto em seus braços, o colocou no sepulcro, aguardou a sua ressurreição e ainda viveu nesta terra longe dele depois da ascensão. Ela esteve de pé como a nova Eva na cruz e permaneceu impávido colosso com os apóstolos em oração. Ela muito trabalhou, muito trabalhou. E trabalhou por nós. Não trabalhou por ela. Não, porque o anjo disse: Você encontrou graça diante de Deus. Maria, Deus já te vê com bons olhos. Deus já te vê com bons olhos. Então você não vai trabalhar para você. Não é você fazendo sua salvação. Cristo já fez isso. Você vai trabalhar por seus outros filhos. Os filhos que ela recebeu de Jesus no Calvário. Pela igreja. Por mim e por você. Por todos aqueles que se tornaram filhos de Deus naquela época e por todos aqueles que ainda iriam se tornar filhos de Deus. Porque Maria sabia que ela ia sentar à direita de Cristo como a rainha mãe, porque o anjo falou que Cristo ia reinar como o rei Davi, como se reina na casa de Davi. E o seu reino não terá fim. O reino de Cristo não terá fim. Então, logo, o trabalho de Maria não vai ter fim. Vai continuar. Deveria continuar desde aquela época e continua até hoje. É por nós que ela trabalhou. Por isso, nos aproximemos dela. Saudemos a Virgem Maria, que muito trabalhou por nós. Depois, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala da ressurreição. Né? Capítulo 15, versículos 22 a 24. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão, cada qual, porém, em sua ordem. Não, como Adão trouxe a morte, Cristo traz a ressurreição. Só que não é uma ressurreição avulsa. A ressurreição tem uma ordem. Tem uma ordem para acontecer. Como primícias, Cristo. Então, o primeiro a ressuscitar é Jesus Cristo. Ele já ressuscitou. Em seguida, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim. Então, depois de Cristo, ressuscitarão os que pertencem a Cristo. Os que forem de Cristo na ocasião da sua vinda. Então, na ocasião da vinda de Cristo, por causa da vinda de Cristo, algumas pessoas se tornaram de Cristo. E, na ordem cronológica, quem se tornou de Cristo na ocasião de sua vinda por primeiro? Por primeiro. Aquela que, sem a qual, Cristo não teria vindo. A Virgem Maria. Ora bolas. Né? Ela pertence a Cristo mais do que todo mundo na ordem da vinda de Cristo. Porque foi por meio dela que ele se encarnou. E aí depois vem São José, que foi seu pai segundo a lei, depois vem os apóstolos que ele chamou para si. E aí, depois, né, muito depois, tem nós na fita. Né? Porque nós nos tornamos membros da Igreja de Cristo, nós recebemos o batismo. Isso quer dizer que, depois de Cristo, a primeira a ressuscitar tem que ser Nossa Senhora. Tem que ser a Virgem Maria. E agora, eu pergunto, onde está a basílica gigantesca que a igreja deveria ter construído no túmulo de Nossa Senhora? Onde está a veneração às santas relíquias que a igreja faz tão piedosamente aos santos? À Virgem Maria. Não há. Não há no mundo católico romano, no mundo ortodoxo. Não há.
E se não há uma igreja gigantesca ao redor do túmulo de Maria, é porque ela não está mais nesse mundo. Ela não está. Seu corpo já não está mais nesse mundo. E é isso que nós cremos com o dogma da Assunção da Virgem Maria, que ela foi levada por Deus de corpo e alma para o céu. De corpo e alma. E aqui podemos entrar em discussão teológica infinita, né, para saber se ela morreu e ressuscitou e foi para o céu, ou se ela nem sequer morreu e foi para o céu. Porque isso está em discussão até hoje na igreja. Né? O que nós não podemos discutir é o fato dela estar no céu de corpo e alma, porque de fato está. São Paulo já nos dá um argumento para crermos nisso e nós não encontramos túmulo de Maria no mundo. Ela já está no céu.